João iniciou a sua formação em medicina pela Universidade Federal do Piauí, fez mestrado e doutorado em psicologia focado em neurociências e comportamento pela USP. Seu pós-doutorado foi em cronobiologia na Universidade de Barcelona, na Espanha, né? Atualmente também é membro do Comitê Científico da Rede Nacional Ciência para a Educação. E ciclista apaixonado pelo cicloturismo, sempre tem que dizer isso, porque John só se desloca aí de bicicleta, viu? Tá bom, John, fique à vontade, você sabe que você é um querido nosso, então você está na sua casa, faça o que você quiser, tá bom? Eu acho que você já domina esse negócio aqui de botar a internet aí, botar como é que chama, o data show aí, mas se tiver qualquer problema, a gente chama padrão. Eu, eu fujo e chamo padrão. Ok, vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou vendo bem também, viu? Perfeito. Ok, turma. Então, eu vou fazer uma pequena, adicionar uma característica, né, que o professor Raul não colocou, né, que eu acho que eu vou mudar lá, porque ele buscou lá no Lattes, eu vou mudar a minha introdução do Lattes, né? Eu sou nordestino, né? Eu digo isso por dois motivos. Primeiro, pelo orgulho de ser nordestino, né? E segundo, por causa do nome, né? Que há muitas pessoas acham que eu não sou nordestino, alguns, inclusive, acham que eu não sou nem brasileiro por causa do nome. Mas eu sou nordestino, sou natural do Piauí, né? E tenho, né, o prazer de ser nordestino, né? Como o meu amigo Raul, que, né, embora tenha nascido no Rio de Janeiro, mas já recebeu o passaporte, né, de Recife, né, e já virou nordestino também. Então, esta apresentação foi uma provocação que o Raul me fez, né, em decorrência da minha última apresentação que eu tive aqui, né, nessa disciplina, né, no qual eu iniciei a disciplina, a minha aula, fazendo uma declaração, né, que a gente poderia colocar entre aspas, uma declaração ideológica, em vez de ser um conflito ideológico, né, me apresentando como alguém que, né, é materialista dialético, né? E aí eu fiz uma apresentação sobre, basicamente, a história, né, da cronobiologia, levantando um aspecto epistemológico, discutir um pouco sobre filosofia, história da ciência, né? E o Raul fez essa provocação, né, para me falar um pouco sobre o materialismo dialético, né, e os avanços da ciência. Então, eu vou fazer aqui algumas considerações para vocês, né, um pouco diferente da apresentação passada, trazendo algumas questões, né, e dando, inclusive, muitas sugestões de leitura. Eu, um dos meus orientadores, o professor Luiz Mena Barreto, né, do qual a aula passada, o vídeo da aula passada, eu passei para ele ver e dar opinião, tal. E aí uma das coisas que ele me disse, né, disse: "John, gostei muito. E eu gostei porque você saiu do armário". Foi a expressão que ele usou, né, quando eu fiz, né, exatamente essa declaração dizendo que eu ia falar a minha aula, né, a aula passada, eu ia falar baseado, né,
na concepção ideológica minha, filosófica, né, que é o materialismo dialético. E então, né, essa aula poderia ter um outro título, né, o materialismo dialético e o avanço da ciência, né, e o John saindo do armário. Poderíamos dizer desse jeito, tá? Então, eu vou apresentando algumas coisas, eu vou fazer algumas provocações a vocês e podem me interromper à vontade, né? Não sou o dono da verdade, né? Nem sou filósofo, né, de formação, nem tenho domínio das técnicas dos cientistas sociais, sou, né, um simples neurocientista que vai tentar apresentar algumas coisas, discutir com vocês, alguém, né, que já tem uma boa vivência. Coisa que eu quero mostrar para vocês, né, é fazer, né, esta pergunta, né, aqui, né, que nesse diapositivo, se a ciência está em crise, né? Aí ao fundo, né, essa imagem é uma imagem moderna, é uma imagem artificial, é uma imagem criada pelo o DALL-E, né, do chat GPT. Então, simplesmente eu pedi, né, eu vou lá e digito, a ciência está em crise, ou seja, crie uma imagem que represente, né, a ciência em crise, ou a pergunta, a ciência está em crise. Essa foi a imagem, né? E é essa pergunta que eu faço a vocês, né? Ciência está em crise? Alguém, né, pode comentar, pode dizer alguma coisa, se essa ciência está em crise mesmo? Se a ciência, se sente que a ciência está em crise? Diga, Antonieta. Nossa, professor, eu sinto que a ciência está em crise, mas eu não sei se essa crise é uma crise mundial, mas pelo menos aqui no Brasil, é uma crise financeira que dificulta bastante a ciência, né? Eu penso por esse lado. E também na própria formação dos cientistas e no apoio que se dá, né, para professores e para a ciência em si, né, para que esses cientistas possam continuar existindo e continuar produzindo, né? Esse é o meu pensamento pequenininho, sei que vai bem além disso. Joacim. Oi, Emerson. Então, João, eu concordo com o Joaquim. A minha impressão é que, de fato, a ciência, talvez no nosso país, esteve em crise, baseado no governo que passou principalmente, mas em relação aos avanços tecnológicos, a impressão é que ela está sendo reformulada, tá? Com outras ferramentas, a própria inteligência artificial, então ela está dando uma nova perspectiva à ciência. Então, ela não está em crise desse ponto de vista. Ô, Nilson. Boa tarde, professor. Então, eu vejo que a ciência é muito genérica, né, essa questão. Ela é muito ampla, mas eu vi que ela foi aí, digamos, ameaçada ou colocada em xeque quando veio essa Covid, né? Para que serve a ciência? Então, alguns tinham interesses econômicos, outros tinham interesses ideológicos, e aí a ciência, do ponto de vista ético, como que ela atua, como que ela trabalha. Então, eu acho que houve uma crise de fundamento, né, de finalização, finalidade, aliás, do que serve a ciência. Então, é isso daí. Obrigado pelos comentários, né? Um pouco, né, do que eu acho que
seria uma resposta, né? Acho que cada um de vocês complementa um pouco essa pergunta, ela é bem geral, porque, na verdade, eu diria, a ciência em si, ela não está em crise. Nós temos crise da sociedade, né? E a crise, né, em parte, nessa diapositiva, representado por alguns movimentos, né, que anti-ciência, né, ou anti, inclusive, né, democracia, humanismo, né, e etc., a gente vê no rosto, nas imagens de cada, né, imagem dessa, né, desde do Brasil, a Itália, os Estados Unidos, Vox da Espanha, né, o Chega de Portugal, a Hungria, os nossos colegas da Argentina, ou seja, é uma crise da sociedade o que nós estamos passando, e é claro que a ciência, como, né, uma atividade humana, ela tem, né, uma repercussão muito grande. E essa é a grande, né, preocupação que eu acho que nós todos, a sociedade como todo, principalmente, né, o setor democrático, deve se preocupar principalmente por causa do grande crescimento que nós estamos tendo na Europa, né, da extrema-direita, o qual, né, podemos, né, ter em breve, né, uma unidade entre, né, a extrema-direita americana e a extrema-direita europeia, né, e isso, né, dificultar os avanços sociais. E, inclusive, isso implica, né, no próprio fazer ciência. E essas discussões, é claro, né, eu não tenho uma solução para isso, mas até porque eu gosto, né, dessa frase, né, desse francês, é que eu disse que é melhor debater uma questão sem resolvê-la do que resolver uma questão sem debater. Eu acho que é isso que a gente, né, eu vou tentar fazer aqui com vocês. Talvez eu não vou resolver questões, mas, né, eu vou, né, tentar discutir algumas coisas, né, e sempre, à medida do possível, vocês me interrompam à vontade, tá? Então, a ciência, ela é uma forma, né, de você construir o pensamento, e existem várias formas de construir o pensamento. Não existe uma única forma, né? Existe a forma espiritualista, né, o espiritualismo, né? É uma forma bastante antiga, né, que tem uma força muito grande, né, na sociedade ocidental, né, inclusive também nos povos originários, né, e etc. Mas existe também, né, dentro, inclusive, da própria academia, a posição idealismo, né, ou seja, uma posição que, né, a ideia é o fundamental, é a ideia que constrói, né, a realidade, né, e então que faz algo, né, diferente. E existe, né, uma forma de você fazer essa construção, pela, né, uma concepção materialista da realidade, em que é a própria realidade, né, que constrói a própria realidade, no sentido de que é a interação com o mundo que a gente constrói a realidade. Se a gente for ver, isso é a base, né, do que hoje nós chamamos, né, de ciência, né, e da ciência no sentido, né, ocidental. A gente pode olhar no seguinte perspectiva, né, desde Galileu, né, quando Galileu, né, introduz, né, em parte, né, o início do método científico, falando, olha, eu não mais vou dizer o que são as coisas, eu vou perguntar às coisas o que é que elas são. Ou seja, o experimento, né, o experimentalismo na ciência, ele vem, né, numa base muito forte, né, do materialismo. Mas, né, dentro do próprio materialismo, né, a gente tem, né, olhares diferentes. Então, quando nós olhamos hoje a ciência clássica do século XX, né, a gente vai ter duas formas de ter a lógica da construção, né, do conhecimento, né? O que nós chamamos de lógica formal,
e aqui na lógica formal nós podemos lembrar claramente, né, o quanto o Popper contribuiu. É uma lógica, né, que é a lógica formal, ela vai ser um ramo da lógica, que ela concentra na estrutura e na forma dos argumentos. Ela é independente, né, do conteúdo específico das proposições envolvidas, né? O objetivo é determinar se os argumentos, né, são válidos ou inválidos, né, como base em sua forma lógica. A lógica formal, então, ela vai utilizar símbolos, regras, né, de uma forma, né, rigorosa para representar as proposições e as relações entre elas. Isto é o que vai permitir, né, a análise e a manipulações de argumentos de maneira precisa e sistemática, né? Então, aqui a gente tem os diversos, né, conectivos lógicos, as regras de inferências, né, os quantificadores e tal, e a lógica ela, formal ela é muito clara dentro da filosofia, mas, né, também ela é muito clara do que aquilo que a gente, na própria ciência, né, atualmente. E diferente da lógica formal, a gente tem a lógica dialética, que vem de Hegel, né? Na verdade, a dialética ela vem lá dos gregos, né? Olhando, né, o mundo ocidental, mas de Hegel e depois, né, desenvolvida, né, numa lógica, a lógica dialética para o materialismo dialético com Engels e Marx, né? Então, a lógica dialética ela tem esses princípios, né? Que é o primeiro, que a gente vai chamar de unidade e luta dos opostos, né? Que é um fenômeno, né? Assim, todo fenômeno, ela vai considerar que todo fenômeno, o processo, né? Ele vai conter elementos opostos, né? E esses elementos opostos eles vão estarem sempre em conflitos. E é exatamente esta interação entre os opostos é que vai ser, né, o motor do desenvolvimento da mudança. Por exemplo, na natureza, né, a interação entre as forças, né, de atração e repulsão, né, leva, né, aos movimentos, né, de transformação, né? A questão, né, que a gente vai ver esse processo acontecendo, nós vamos ver a outra, que é a transformação da quantidade, né, em qualidade, as mudanças, né, quantitativas, graduais, elas levam, né, às mudanças, né, qualitativas. Um exemplo claro, né, a própria transformação, a evolução da água, né, que ela vai ganhando calor e de uma hora para outra ela se transforma, ela sai da qualidade de meio líquido para o meio, né, gasoso, ou aquilo que, né, é chamado de negação da negação, né, que é o princípio que descreve, né, o quanto uma tese, né, ela vai ter a sua antítese, que vai gerar a nova tese, e esse processo que vai permitir pensar que os fenômenos se transformam, né, e de uma forma no sentido de uma espiral. E é claro, esse olhar, né, esse princípio lógico da lógica dialética, isso não significa que ele é sempre, né, no mesmo sentido. Ele pode estar sempre qualitativamente crescendo, mas ele pode também decrescer qualitativamente, né? E a outra, né, é a interconexão e a interdependência, né, que considera-se de que todos os fenômenos eles estão interligados, eles influenciam um com os outros. Nada, né, existe de forma isolada, né, e isso é um sistema de relações e processos. Aqui eu estou dando os exemplos de como, né, cada, né, princípio desse tem a ver, né, com a ciência. A questão aqui dos processos, né, eletromagnéticos, dos processos térmicos, aqui dos processos da evolução das espécies, né? É uma espiral, né, ascendente. Ou aqui, né, a interconexão, interdependência dos fenômenos complexos e caóticos. Aquele velho, né, exemplo de que uma borboleta, né, batendo asa no Amazonas pode gerar um furacão no Texas. Ou seja,
pequenas mudanças podem ter consequências, né, futuras. E isso é um pouco, né, do qual a gente vê. Então, a lógica dialética, ela oferece, né, uma abordagem para entender a realidade. Primeiro, uma característica fundamental, é um processo dinâmico e interconectado. E a lógica dialética ela vai introduzir a existência de contradições e conflitos. E essas contradições e esses conflitos, eles vão serem vistos como essência para o desenvolvimento, para os processos de transformação, e não como perturbações. É diferente, né, do que a gente vai ver quando a gente fala da lógica formal e da lógica dialética. Então, na lógica formal, ela vai enfatizar a consistência e a ausência de contradições. Quando eu tenho, né, contradições, eu vou entender que eu tenho perturbações. E eu vou usar, as regras são fixas para formar as conclusões. Enquanto que a lógica dialética, ela abraça as contradições como, né, um elemento-chave para que ocorra o processo dinâmico. Então, a lógica dialética, ela enfatiza a dinâmica dos processos, ela vai enfatizar transformação contínua dos fenômenos. E nós que fazemos ciência, o que a gente faz é escolher ou olhar, né, e fazer ciência com a lógica formal ou com a lógica dialética. Em alguns momentos, né, eu vou claramente deixar claro aqui para vocês, eu me considero um materialista dialético. Se vocês me perguntarem, você sempre analisa a ciência, os seus eventos, os seus fenômenos, uma lógica dialética? Não. Não, porque às vezes eu não tenho habilidade e capacidade. Para isso, eu não tenho elementos. Às vezes, as minhas conclusões são de lógicas formais, mas eu sempre tento olhar, né, o fenômeno, elaborar os meus modelos experimentais, pensando quais são as contradições que eu posso existir, qual é a dinâmica que está por trás, qual é as interconexões desse meu processo. Bom, para isso, né, depois desse preâmbulo, né, como, né, foi me chamado, falar um pouco sobre o quanto que o materialismo dialético, né, teve contribuições, né? E aí eu vou usar algumas coisas, falar um pouco do materialismo dialético na física, falar um pouco do materialismo dialético na biologia e falar um pouco do materialismo dialético na psicologia e a psicologia, né? Então, né, nesse primeiro momento, e aí, é claro, eu fico à vontade de vocês darem exemplo. Aí, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, esta figura aqui também é uma figura criada por inteligência artificial, e aqui eu represento uma equação. Alguém do grupo conhece esta equação matemática que está aqui? Esta equação ela foi publicada pela primeira vez em 1928 ou 38, agora eu estou em dúvida, eu acho que foi em 1928. Esta equação foi publicada a primeira vez, né? Alguém sabe que equação é essa? Não, eu não sei, não. Então, veja. Eu também não conheço, não. Esta equação é muito famosa, né? E eu não espero que vocês conheçam ela, né? Essa equação, a gente pode ver algumas coisas. Está vendo aqui, ó, mc ao quadrado. Isso aqui lembra, né, aquela velha termo lá do Einstein, né? Massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Aqui novamente, ó, aqui é a velocidade da luz, tempo, né? Então aqui eu tenho uma equação que interage, em parte, a descrição de uma partícula do elétron como partícula e como onda, que é uma mistura, né, de pegando, né, as formulações de Heisenberg. E quem propôs essa equação foi esse
físico, né, o Paul Dirac. Então, esta equação é a equação que, quando ela propõe que existe uma contradição. A questão da física quântica, ela está muito presente nessa contradição da interpretação quântica do fenômeno, e o que ela vai propor é que determinados tipos de partículas elementares, se eu tenho essa partícula, também ela vai dizer que existe uma antipartícula. Então, é essa equação que descreve, né, aquilo que nós chamamos de antimatéria. Né? Então, e aí, pelas essas coisas, eu vou descrever alguns elementos que eu sei que existem, né, pode existir no nosso, né, condição real, né, a antimatéria. E que essas existir, a matéria e a antimatéria, elas têm, inclusive, o processo, né, de interação, e que quando a matéria interage com a antimatéria, né, gera algo novo, e isso gera uma dinâmica. Então, isso é antimatéria. Alguém aqui, né, conhece alguma aplicação desta equação? O silêncio mostra que parece que não, mas vocês provavelmente já ouviram muito falar em antimatéria, em ficção científica, em filmes ou livros. Mas antimatéria existe, esta equação funciona, e essa contradição entre matéria e antimatéria gera, sim, uma dinâmica, gera transformação, e a gente usa isso e aplica hoje de uma forma incrível, salvando muitas vidas. Está aqui. Isso aqui é uma máquina, é um tomógrafo de emissão de próton. Né? Então, o que, que ocorre? O que, que essa máquina faz? Na verdade, eu injeto uma substância aqui no paciente, essa substância é uma substância radioativa, e aí o que ela vai emitir, né, é um próton, que é um antielétron. Então, tem um elétron e um antielétron. Então, quando se junta o elétron e o antielétron, isso gera, né, um fóton altamente energético. E o que essa máquina faz é detectar isso. Então, veja, isso aqui é uma tomografia de emissão de próton de um paciente, né, que tem, né, um tumor de próstata. E aí eu coloquei nesse paciente, né, exatamente, é uma substância que emite próton, porque ela é radioativa, quando se junta com elétrons, e aí especificamente em algumas regiões, e aqui é onde está apresentado essas setas, que esses 3 pontinhos aqui, que eu acho que talvez vocês estejam vendo, isso aqui é metástase. Metástase aqui, por causa do tipo da substância, eu consigo identificar uma hiperatividade aqui, né, desse paciente, nesta condição, vendo, por exemplo, a presença de metástase. Então, as tomografias, os PET scan, né, que é a tomografia de emissão de próstata, elas são hoje utilizadas em todos os centros, né, de tratamento oncológico no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e é algo especial. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês todos aqui é que, veja, esta equação elaborada pelo Dirac, quando ele permite pensar e interpretar o mundo subatômico, permitindo a contradição da matéria e antimatéria. E ele chegou nessa equação, que tem todo, né, quem conhece a matemática e a física por trás disso, né, utilizando, né, processos vetoriais, e chega a esta equação. E esta equação, na década de 20, né, do século passado, permitiu hoje a gente ter uma aplicação, um espetáculo. Então, isso é a translação da ciência básica, quase que filosófica, quase que, né, puramente brincadeira de físico, mas é o quanto que
esse, né, processo, né, que tem uma lógica por trás, que permite essa lógica, que a interpretação inicial foi difícil das pessoas acreditarem, mas que permitiu. Então, quando falarem para vocês em antimatéria, nem pensem nos filmes de ficção científica, pensem nisso aqui. Pensem na tomografia de emissão de próstata. Esta é a ciência. Eu faço muito, gosto de insistir com isso, porque eu acho que a gente tem que dizer isso para toda a sociedade. É a única forma da gente combater o negacionismo da ciência. Está mostrando que, olha, levou algum tempo, uns 50 anos até a equação e até ter o primeiro tomógrafo de emissão de próstata. Mas é o quanto, né, o investimento, a dedicação, o quanto nós, pesquisadores, precisamos ser reconhecidos pela sociedade, porque é isto que nós estamos contribuindo. E quando eu falo, né, dos avanços da ciência pelo materialismo dialético, eu estou falando disso. Eu estou falando que foi uma concepção de permitir, de olhar o fenômeno de interação, né, de partículas, permitindo que eu tenha um contraditório, e que esse contraditório que gera a dinâmica, como matéria e antimatéria, e chega, né, esse avanço espetacular, né, que é a tomografia de emissão de próstata para a área médica. Para mim, este é um exemplo assim que eu fico encantado, né, com ele, né, e eu espero que vocês também, eu espero que vocês façam isso, passem isso para os seus, né, estudantes, né? No materialismo dialético na física, né, este pesquisador, né, alguém aqui conhece esse pesquisador? Ele é um físico nordestino, baiano, né? Ele é atualmente, inclusive, ele já está aposentado, professor da Universidade Federal da Bahia, mas ele já está aposentado, mas atualmente ele é o diretor científico do CNPq. Ele é o Olival Freire Júnior, né, e aqui ele tem esses 3 livros, são 3 livros bastante, né, interessantes, do qual eu sugiro muita leitura. Quem, inclusive, quiser o PDF desses livros, eu tenho aqui disponível. São 3 livros. O primeiro livro é esse aqui, chamado Teoria Quântica, Estudos Históricos e Implicações Culturais. Este livro, inclusive, ele foi vencedor do prêmio, né, Jabuti, das Ciências, né? Veja que a capa do livro, ela apresenta, isso aqui é uma escultura que tem lá em Moscou, né? Isso aqui é o Einstein, né? Isso aqui é o Niels Bohr, né, que eram 2 grandes físicos, né, do século passado, que tinham interpretações diferentes sobre a física, né, um relativista e um outro físico quântico. O Olival Freire, ele tem formação em física, ele fez por sua pós-graduação, né, em física e em filosofia da ciência, né, e é especialista, né, em um olhar do materialismo dialético na física, em especial na física quântica. Este outro livro, aqui também publicado pela editora da Universidade da Bahia, né? Esse aqui foi publicado pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele é um conjunto de textos baseados em um evento exatamente sobre os estudos históricos e filosóficos da teoria quântica. Este livro aqui, né, é um livro que se chama, né, Ciência, Filosofia e Política. É um livro em homenagem ao professor Fernando Buchaft, que foi um professor, né, que antes ele estava, né, físico na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e durante a ditadura militar ele foi expulso do Brasil, ele vai para a Europa, ele fica 10 anos, né, na Europa, né, depois volta, né, para Bahia, ele fica na Universidade Federal da Bahia, e ele, né, começa estudando muito a relatividade, se torna um físico relativista, e depois ele vai discutir muito as interpretações quânticas, né? E muitas coisas deles não foram publicadas na época, ele foi publicado depois, né? Os filhos deles também viraram pesquisadores, e parte desse material foi publicado e é reunido nesse livro,
que tem, né, como organizador o professor Olival Freire Júnior. E um outro livro, né, que também está aqui é disponível, né, em PDF, também o Olival é um dos organizadores, que é esse Ciência na Transição dos Séculos, qual ele vai chamar de conceitos, práticas e historicidade da transformação da ciência do século XX para o século XXI. Aí eu tenho várias concepções, né, desde, né, do surgimento, concepção da teoria do caos, quando a teoria do caos ela traz uma nova mudança no sentido das transformações qualitativas, das interconectividade, né, o quanto o materialismo, né, histórico e dialético ele está presente nas grandes avanços, né, da ciência, né, na transição século XX para o século XXI. Então, são 3 textos que eu deixo à disposição de vocês. Quem tiver, né, interesse nos textos, podem, né, solicitar que eu encaminho para vocês, né, o PDF. E, né, o materialismo dialético e a biologia. Né? Como é que a gente pode, né, falar disso? Aí eu volto a um conceito, né, que para nós ele é muito rico, muito forte, que é o conceito da homeostasia. Na área médica, então, ele é fundamental. Um conceito lá que começa em Claude Bernard, que ele vai surgir os conceitos chaves de meio interno. Esse meio interno ele vive em equilíbrio e esse mecanismo, cada célula, cada tecido, cada órgão, cada sistema serve para manter o equilíbrio do meio interno. E isso gera, né, posteriormente, a ideia de mecanismo de regulação por sistema de retroalimentação, que está aqui nesse diagrama, né? Eu tenho um estímulo detectado por um receptor, que vai uma via aferente até um centro integrador, que avalia, e depois eu tenho uma resposta por uma via eferente, que atua sobre um efetor, que essa resposta, geralmente, ela é contrária, para o processo de retroalimentação negativa. Basicamente isso, né? O organismo, então, ele está em homeostase. Quando se fala isso, o organismo está em equilíbrio. Aí eu tenho mudanças externas ou internas. Dessas mudanças externas, né, ela pode ser provocada, por exemplo, durante uma refeição, no almoço. Eu coloco uma grande quantidade de nutrientes, de alimentos, eu vou quebrar, ou seja, o processo digestório, é exatamente isso, reduzir o tamanho da partícula alimentar para ser absorvida. E quando ela é absorvida, eu mudo radicalmente o meu interno, eu quebro a homeostase, eu tenho uma perda da minha homeostasia. E o que o organismo vai fazer é tentar compensar isso. Se essa compensação ela ocorre, ela gera, nós estamos em condição de saúde, e se ela falha, né, há uma falha na compensação, eu tenho um estado de doença ou uma disfunção. Então, esse é um modelo que está baseado, né, na lógica formal. Veja que ele tem uma única direção. Né? Ele tem, né, cada, né, elemento, cada quadradinho, né, cada retângulo, né, ele tem uma proposição e vai a sequência e tem suas setas indicando. E ele é um sistema que ele não admite o contraditório. Ele valoriza a constância. Ele valoriza, né, a média. Ele é muito lógica formal. Ele está o quê? Enfatizando a consistência e a ausência de contradições do processo. Ele vai usar regras fixas para validar essas conclusões. O Claude Bernard ele dizia claramente, lá no texto clássico dele, Medicina Experimental, o meio interno é fixo. E se qualquer um de vocês, né, pegarem as edições antigas, até 2005, do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, que é utilizado no ensino médico no mundo inteiro, primeira página, do primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, se dizia, apresentava o conceito de homeostasia, dizendo que o equilíbrio era fixo, que o equilíbrio era constante. Né? Então, é uma ideia, né, anti-mudança, antidinâmica, né?
porque ela, claro, ela está restrita à concepção de lógica, da lógica formal. Então, essa ideia, né, anti-mudança, anti-contradição, ela dificulta a compreensão da realidade. E por que ela dificulta a compreensão da realidade? Aqui um exemplo claro, a ontogênese. Um recém-nascido se torna criança, se torna aqui um adolescente, que se torna um adulto, até chegar no idoso, no envelhecimento. Veja, né, o quanto, né, uma lógica formal não explica, né, o desenvolvimento, e não explicaria, por exemplo, a estratégia terapêutica médica. Aqui eu tenho um neonatologista. Eu gosto de dizer para os meus alunos de medicina que eu sei muita fisiologia, eu estudo muita fisiologia, mas eu sei fisiologia disso aqui, ó, do adulto, do adolescente, um pouco do início do idoso. Mas eu não sei fisiologia da criança e nem sei nada de fisiologia, né, do recém-nascido. E a profissão médica é isso. Eu tenho um neonatologista, alguém que faz o curso médico durante 6 anos, faz residência em pediatria e depois faz uma subespecialização em neonatologia. Ele vai tratar aquela criança nos primeiros dias de vida. Porque a fisiologia de um recém-nascido é diferente da fisiologia de um bebê, que é diferente da fisiologia de um adulto, que é diferente da fisiologia de um adolescente, de um adulto, do idoso. Então, isso, né, é mudança. E essas mudanças têm os seus contraditórios e suas interconexões, porque o ser idoso, ele depende de como você foi na sua fase do recém-nascido, de criança, tanto no aspecto, né, físico, como no aspecto comportamental. Né? Então, a ontogênese é uma questão fundamental que mostra, né, que se eu não tiver uma interpretação pensando na mudança dialética, eu não consigo compreender a vida. Né? Eu não consigo compreender os processos fisiológicos, eu não consigo desenvolver estratégias terapêuticas para todas as fases. E nem desenvolver, né, estratégias de processos educacionais de promoção de saúde. A outra, né, é quando a gente fala, né, na questão biológica da evolução. A evolução ela ocorre, os seres vivos, eles compartilham ancestrais comuns, pensando na evolução darwiniana, é claro. A variação dentro da espécie origina diferentes espécies, ou seja, há uma mudança, transformações qualitativas, a mudança da evolução é gradual, veja que é o aspecto, né, que vai mudando o quantitativo em qualitativo. A seleção natural ela é um mecanismo subjacente à mudança. Então, a lógica dialética, por abraçar esses processos que existe contradição, porque eu tenho uma contradição entre o processo de adaptação do ser e do ambiente. Esses processos são contínuos, só o olhar do materialismo dialético consegue explicar os processos evolutivos. Por isso que, né, quando você se restringe à lógica formal, você tem muita dificuldade de compreender a evolução. E veja, né, que ser anti-evolução é um dos principais defesa, né, ou mecanismo da extrema-direita negando a ciência, negando, inclusive, os processos democráticos. Um outro aspecto importante que eu queria chamar do processo de desenvolvimento de ciência, né, pelo materialismo dialético, vem desse grande pesquisador, né, de origem inicialmente russa, né, mas depois ele foi para a Europa, né, que é o William Prigogine. Aqui são diversos livros dele, né? Ciência e Razão e Paixão, um livro muito bonito. Esse outro é A Lei do Caos, O Fim das Certezas, Entre o Tempo e a Eternidade. Né? Ele escreveu muitas coisas juntamente com a Isabelle Stings. A Isabelle Stings tem um livro que é a Slow Science, né? Recentemente, né, o
a Serrapilheira publicou, né, a tradução em português desse livro, o qual eu recomendo muita leitura, né? Então, o Prigogine, ele defendia uma reorientação da ciência, de modo que a ciência, ela, como um conceito básico dela, né, e levando em conta, né, a irreversibilidade do tempo. O que é irreversibilidade do tempo? O tempo ele tem uma direção, é termodinâmica. Embora as leis clássicas da física, né, mesmo a teoria da relatividade, mesmo algumas equações quânticas, elas não determinam a irreversibilidade do tempo, mas a termodinâmica, sim, né? A grande questão do Prigogine é que eu tinha que pensar na historicidade do fenômeno. Todo fenômeno tem uma história. Todo fenômeno tem um passado que vai gerar um futuro. Então, ao introduzir essa historicidade nas teorias da ciência da natureza, ele vai, né, estabelecer uma conexão muito clara entre, né, as questões biológicas e o pensamento dialético. O Prigogine, ele era um químico. Então, o que ele vai, né, fazer, as grandes revoluções deles, foi o entendimento de vários processos bioquímicos que eles chamam, né, os processos, né, metabólicos próximos do equilíbrio. Aquela situação em que você muda pequenos elementos nos processos, né, das reações químicas e mudam, modificam drasticamente, dão saltos de qualidade nesses processos. Isso hoje a gente entende muito, né, da bioquímica e dos fenômenos físicos aplicados, os fenômenos químicos, desculpa, aplicados na indústria. Isso permitiu o desenvolvimento de novos materiais de uma forma espetacular, né? Então, é um exemplo claro, né, do como, aqui no caso, é física, química e biologia, né, o olhar do materialismo dialético, né, no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da própria sociedade. A outra, né, é a própria ritmicidade, né? A ritmicidade como um fenômeno, né, dialético. Aqui, né, neste gráfico, né, que eu tenho aqui a concentração no eixo Y, a concentração do hormônio de crescimento, em nanograma, e aqui horas por dia, o que é que eu tenho? Eu tenho condições contrárias, eu tenho um oposto, baixos pulsos de GH e altos pulsos de GH. Veja, parece contraditório, mas essa contradição, né, esse oposto de baixo e altos níveis de liberação de GH, se faz necessário para o crescimento ósseo e para o equilíbrio, né, do próprio metabolismo. Do mesmo jeito, quando eu olho, né, o ritmo de atividade e repouso, que é um ritmo gerado, né, pelo actímetro, isso aqui é um sistema que eu tenho, né, eu detecto a atividade e repouso no punho do sujeito, e aqui eu tenho um dia, então esse aqui é o primeiro dia, esse aqui é um sábado, aqui já é o domingo, aqui o domingo se repete, aqui é a segunda-feira, e assim sucessivamente. Em cinza significa que é noite, e amarelo significa que é dia. Aqui essa linha preta aqui, ela é horizontal, né? Desculpa, vertical, ela é aqui meia-noite, né? Então, o que a gente observa? E essas linhas aqui significa que é atividade, onde eu tenho marcação de atividade. Então, se eu olhar aqui, olha, esse dado é dado real, aqui coletado do nosso laboratório, então, esse aqui é de um paciente, né, de um voluntário de pesquisa nossa, então a gente tem aqui, a atividade começa exatamente no início da fase clara, e vai terminar aqui no final, aqui meia-noite. Então, esse paciente, ele acorda, esse voluntário, ele acorda mais ou menos 6 horas da manhã, né, e vai dormir meia-noite, todos os dias. Mas veja que eu quero chamar a atenção, é a contradição dessa fase aqui de atividade e essa fase de repouso. Essas contradições, veja, o repouso e a atividade, ou a vigília e o sono, não faz sentido eu chamar e pensar numa média, que seria a sonolência. O que faz sentido é eu pensar que existe, sim, esses opostos, a vigília e o sono. E que isso se reproduz, um dia sim, um dia não. E o mais importante é que há uma interconexão entre esses dias. Neste outro gráfico, né, também ele é elaborado a partir desses dados, né, da actimetria, em que nós fazemos o seguinte: a gente mede
Exatamente. Quanto de sono o sujeito tem aqui? Se eu olhar aqui, esse sujeito aqui, eu espero que vocês estejam vendo aqui o meu... Deixa aqui o meu ponteiro. Então, olha, aqui eu tenho, né, a noite. Então, aqui eu sei que nesse dia aqui, ó, ele dormiu aqui aproximadamente meia-noite, acordou aqui 6 horas da manhã, um pouquinho antes das 6. Mas nesse dia seguinte, olha, ele foi dormir aqui às 10 da noite. Então, ele dormiu aqui só 6 horas, aqui ele dormiu 8 horas. E o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, que eu vou dizer isso para vocês, é que essas coisas estão interconectadas. No olhar dialético, elas estão interconectadas. E é isso que a gente vê aqui. Aqui eu tenho, ó, a duração do sono, no eixo Y, em minutos. Aqui está mais ou menos a duração do sono, que chega aqui a aproximadamente 8 horas. Isso aqui é aproximadamente 8 horas neste ponto. O que eu estou dizendo é que numa noite, quando eu durmo menos de 8 horas, a noite seguinte, a diferença, né, entre a noite anterior, então, se eu durmo aqui 8 horas, na noite seguinte eu durmo 8 horas também. A diferença vai ser 0. Mas, no geral, quando eu durmo menos de 8 horas, na noite seguinte eu durmo mais. Por quê? Eu tenho um efeito rebote. Ou seja, esse efeito rebote significa que se eu durmo pouco numa noite, na noite seguinte eu durmo mais. Por quê? Porque há uma interconexão entre uma noite e a outra noite, e assim sucessivamente. E quando eu durmo menos, né? O que é que ocorre? Se eu dormir mais de 8 horas, na noite seguinte eu durmo menos. Então, eu vou dormir menos. Agora, vejam que aqui, isso é um dado biológico real. Isso não é um valor constante. Isso eu tenho distribuição. Veja que nesse dia aqui, embora eu tenha dormido na noite anterior, eu dormi, né, 8 horas, mas eu tive na noite seguinte, né, aproximadamente, né, 5, né, 6 horas a mais de sono. Por que eu dormi mais na noite seguinte? Porque, na verdade, essa interconexão não é uma interconexão física de uma noite com a outra, mas uma noite ela pode, né, interferir na noite seguinte, na outra e na outra. Então, na verdade, é uma questão dinâmica, não é uma questão única, né? É esse olhar, né, dialético, né, que a gente passa a interpretar e entender o fenômeno. Aqui no caso, né, eu tenho aqui um exemplo, né, de um dado. Isso aqui é dado aquele semelhante que eu mostrei de humano, só que aqui com saguio, o nosso primata não humano, né? E aqui, olha, isso aqui é um sagui, ele está dentro do laboratório, aqui no nosso laboratório, esse é dados também nosso. E o que a gente tem é que, assim, nesse sagui aqui, esse primeiro que eu estou mostrando, aqui o que está em cinza significa que é escuro, então isso é no laboratório, a luz está desligada, e aqui às 6 horas da manhã a luz acesa. Aí ele fica ativo, por isso que está escuro. Então, o que a gente observa é que eu tenho uma diminuição, né, um aumento da atividade aqui logo no início do claro. Já já eu lhe chamo, Raul. Esse outro sagui, que é já um outro sagui, veja que o máximo da atividade dele é aqui no final, ó. Então, eu digo que esse sagui aqui é um sagui matutino, e esse aqui é um sagui vespertino. Tá? Diga, Raul. Não, é porque é a hora de abrir a fila para as perguntas, entendeu? Aí, é só isso. Tá certo, já, vamos já abrir. Então, isso, eu posso olhar esse fenômeno de uma forma bem, né, simples, que eu tenho 2 processos. No geral, o sistema é visto desse jeito. O que eu digo que existe uns que eu chamo de vespertino, isso aqui é indiferente, desculpe aqui estou errado, e aqui os matutinos. Então, aqui é um contínuo. Mas esse contínuo, eu vejo ele se eu olho a lógica formal. Mas se eu, olhando isso dialeticamente, por que isso aqui não é um contraditório desse? Por que aqui eu não tenho 2 sistemas contraditórios? Né? E foi isso que a gente propôs nesse artigo, né? Mais ou menos isso aqui. Então, imagine isso aqui, a temperatura nossa, né?
do indivíduo que é intermediário. O mínimo da temperatura está aqui entre lá 2 horas da manhã, o máximo está aqui entre a tarde, mas eu posso ter um sujeito que é mais matutino, do qual o máximo da temperatura vai ser aqui mais cedo, ou um sujeito, né, vespertino, do qual o máximo da temperatura vai ser mais tarde. E nesse diagrama aqui, olha, aqui eu tenho os scores de vespertinidade. Aqui é mais matutino, mais vespertino, aqui é indiferente. E aí nós criamos uma nova dimensão. Essa nova dimensão foi a dimensão da bimodalidade, mostrando que, na verdade, eu tenho, né, 2 processos antagônicos. Que eu posso, em determinados momentos, ele está interagindo muito forte e fica indiferente, mas ele pode estar interagindo mais, predominando, né, os osciladores matutinos ou os vespertinos. E aí, olha, essas interferências, esses aqui são sujeitos que eu apresento. A bimodalidade é a flexibilidade, né? Joacil, fale. João, é o seguinte, a gente tem uma sistemática aqui, é o seguinte, quando chega próximo do fim da palestra, as pessoas entram com a mãozinha levantada numa fila para depois você responder a cada um deles, hein? É isso, entendeu? É por isso que o pessoal está levantando a mãozinha. Mas não é para responder agora não, viu? Já vai. Tá bom. Então, esse processo, quando a gente fala do bimodal, ou seja, mostrando que eu tenho uma contradição, predomina uma vez um, predomina o outro, às vezes os dois, né, estão em conflito. Então, o grupo do professor Fernando Lousada, né, lá da Universidade Federal do Paraná, estudou. Isso aqui, por exemplo, é a qualidade do sono de pessoas matutinas, indiferentes e vespertinas. E viu que aqui, essa pontuação aqui, quanto maior, pior qualidade do sono. Que os vespertinos eram os que tinham piores qualidade do sono. E também mostrou, quando ele encontra os bimodais também têm piores qualidades do sono, quando você tem sujeitos em que você tem um conflito entre os osciladores. O mesmo, né, ele encontrou em relação à duração do sono, né, durante a semana, era menor nos bimodais quando comparado entre os matutinos, os indiferentes, os vespertinos. E a mesma coisa a qualidade de vida, né? Olha, os matutinos têm melhores qualidade de vida comparados com os diferentes, comparados com os vespertinos, mas os bimodais são os piores, né? Então, e para a gente, né, finalizar, eu vou aqui, né, para psicologia. Vou dar um exemplo da psicologia. Na psicologia, o que eu vou falar, né, basicamente é dessa área da psicologia que eu amo, que é a etologia, no qual, né, o grande professor que eu aprendi muito, o professor, né, saudoso, o professor César Hades, né, de etologia. A etologia, ela surge com esse, né, pesquisador, né, e esse pesquisador, ele traz alguma coisa bastante interessante, né, que é o Tiedemann, né? Então, a lei de casualidade imediata, né? Essa lei ela vai buscar entender os mecanismos imediatos que vão desencadear o comportamento, que é o que ele vai chamar de causação próxima, ou causas próximas, né? Isso inclui fatores fisiológicos, neurobiológicos e ambientais que vão provocar, né, respostas, vão ter ação, né, imediata, né, desse sujeito, né? Então, isso é algo, né, importante, né, para esta condição, né? A outra lei, que é a lei do desenvolvimento, que é da ontogenia. Então, eu só posso entender o comportamento pensando também na ontogenia, por causa do processo da questão da participação da genética, da contradição genética do indivíduo, do aprendizagem, das diferenças individuais, né? Então, esse que é um processo importante. Depois, né, a terceira lei, que é a lei da função, ou valor de sobrevivência, ou função adaptativa. Que é um olhar que você vai ver qual é o propósito evolutivo daquele determinado comportamento. Que, é claro, ela vai contribuir para a sobrevivência, a reprodução, tal, e etc. E a segunda é a lei da evolução, que é a filogenia. Esta lei ela vai estudar a evolução do comportamento ao longo do tempo. Com eles, né, foram moldados pela seleção natural. Isso é importantíssimo para a gente realmente compreender o comportamento. Então, eu vou deixar de ele dar um salto de qualidade, de pensar, olha,
Eu quero saber quais são os mecanismos eletrofisiológicos por trás do comportamento. Ele, não, isso é importante, mas isso só não explica o comportamento. Ah, eu preciso disso. Então, né, no caso, né, o Tiedemann, ele só vai, é possível, ele vai colocar isso claro, o entendimento da etologia é essa. Eu só consigo entender um comportamento, né, sabendo, aceitando que ele tem uma história do passado e uma história da espécie e uma história do sujeito. Esses fenômenos são fundamentais. E a etologia, ela dá esse grande salto. Claro, inclusive, isso foi tão fundamental que eles ganharam, né? Ele ganhou, né, o prêmio Nobel por causa disso, né? Então, esses, né, foram os exemplos, né, que eu coloquei para vocês, né, que a gente pode discutir como sugestão de leitura, né, a dialética da natureza do Engels é importante. Esses 3 livros, né, do grupo, né, de biologia dialética, né, o Stephen Rose, né, o Richard Lewis, o Liotin. Esse livro eu já comentei para vocês, ele está traduzido, né, para o Brasil. A tradução organizada, né, e coordenada pela professora Mina Barreto, do qual tive o privilégio, né, de contribuir. Então, né, o que a gente precisa, né? Na verdade, cada um segue a sua lógica, mas, para fazer ciência, eu posso ficar restrito à lógica formal, ou eu posso também, né, trazer a lógica dialética, aceitar as contradições como forças fundamentais do desenvolvimento e das mudanças, porque aí eu vou entender cada fenômeno que eu estou olhando como um fenômeno dinâmico que tem, né, uma transformação contínua. E para finalizar, né, a minha apresentação, né, eu queria, né, finalizar desta forma, do mesmo jeito que eu falei, iniciando, né, sobre o negacionismo. Eu acho que essa imagem, a imagem mostra muito as consequências negativas, né, do negacionismo da ciência. Obrigado. Eu agradeço muito novamente, né, ao meu amigo, meu querido amigo ciclista John Araújo, né, pela palestra, por deixar na cabeça das pessoas uma certa vontade de entender as principais filosofias, né, ou correntes filosóficas que dirigem as pessoas no mundo, né? E isso é importante para o cientista, é importante para aqueles que trabalham com isso, né, com o saber. E eu fico muito feliz, eu acho que até eu quero crer que foi aqui na pós-graduação, foi a primeira vez que a gente colocou uma palestra dessa natureza, e isso foi realmente o que ele disse, né, incitado pela maneira como ele fez a palestra anterior, né, onde ele se posicionou. Isso é uma coisa muito, muito legal, assim, eu acho bonito, porque aí as pessoas, olha, só existe essa corrente, existem outras, enfim. Mas eu vou logo fazer minhas perguntas, porque o pessoal já reclama porque eu passo mais tempo do que eles. Então, vou logo fazer um bocado de perguntas provocativas para se discutir aí, né? Então, João, eu poderia, com a lógica formal, responder a pergunta: eu sou o mesmo ser que nasceu há 68 anos atrás? Qual é a sua... O que você pensaria? Eu vou fazer logo as perguntas e depois você responde aquelas que você achar interessante responder. Segundo, o conhecimento científico é a realidade? Terceiro, há alguma contradição entre a realidade e sua representação pela ciência? Quarto, sem a existência do homem, haveria ideia? Haveria matéria?
Quinto, quais são as principais contradições, se elas existem, entre o idealismo e o materialismo? E eu queria lembrar também de de origem, eu sou um comportamentalista, né? E tem tudo a ver com o Rio Grande do Norte, para mim, o início da minha vida, e além do Carline, né, do Takeuchi, outras pessoas. Tinha também um cara que eu admirava muito, que era o Konrad Lorenz. Konrad Lorenz ganhou um prêmio Nobel também, acho que foi em 73, se eu não me engano, né? Que era um austríaco que tinha uns trabalhos assim muito interessantes sobre a observação na natureza, que é um pouco o que é a etologia. E no início da minha carreira eu apliquei muito isso com as técnicas que eu aprendi aí no Rio Grande do Norte, viu? Aí eu me lembro que a gente trabalhava, eu não sei se ainda tem aí, mas aí tinha um laboratório de primatologia, tinha uma porrada de micos, né? O Calitrix jacos. E eu aprendi muita coisa com vocês aí. Mas eu deixo as perguntas para você responder e depois tem outras pessoas que estão na fila aqui das perguntas, viu, João? Ok. Eu respondo logo você ou chamo logo Joaci Antonieta? Responda as minhas, depois a cada um você responde, tá certo? Ok. Então, na lógica formal, né, eu acho, né, você não mudou nada. Você continua sendo um carioca. Na dialética, agora você é um nordestino. Certo? A lógica formal, né, não vai permitir essas mudanças drásticas, né? E é claro, né? E aí, né? Qual é a grande consequência disso? É de eu entender, né? De não aceitar, por exemplo, algumas mudanças. E as mudanças ocorrem. Inclusive, alguns medicamentos eu não posso tomar mais, como eu poderia tomar tomava quando eu era criança, ou era adolescente, ou na fase adulta. Agora eu já tenho, né, um geriatra tomando conta de mim. Por isso que eu estimulo meus estudantes de medicina a todos seguirem, os melhores, todos não, os melhores, seguirem a carreira de geriatria, claro, por puro interesse próprio, né, porque eu sei que tem uma fisiologia especial. Né? O conhecimento, claro, o conhecimento não é a realidade. Né? O conhecimento é representação da realidade. O conhecimento ele tem que ser entendido como algo dinâmico, senão eu não estou sendo dialético. Né? E por isso que o conhecimento muda e a realidade muda. A realidade hoje ela pode ser diferente de amanhã, e a minha capacidade de produzir um conhecimento hoje, né, embora a realidade tenha mudado um pouco, o que acontece? Eu vou ter uma mudança drástica no conhecimento. É como eu olhava, né, a dimensão temporal, inclusive as nossas dimensão temporal, ao longo do nosso processo ontogenético. A idade entre 5 e 10 anos, né, entre uma criança de 5 e uma criança de 10 anos, parece ser inalcançável. Mas entre alguém que tem 60 anos e um outro que tem, né, 70, 2 vezes mais tempo de distância absoluto, mas é totalmente diferente. Então, o conhecimento ele nunca é idêntico à realidade. Primeiro, a realidade muda. Segundo, porque o conhecimento vai mudar, porque os instrumentos da ciência mudam. Né? A outra, né, é o quanto a gente contribui com a construção da realidade. Claro, porque a gente está interferindo, a gente está agindo sobre a realidade. A melhor forma de entender a realidade é agindo sobre ela. Por isso que o Marx dizia claramente na questão de pensar a história, a sociedade humana. Olha, eu não tenho mais só que pensar sobre a sociedade, eu tenho que mudar a sociedade, eu sou um agente dentro da sociedade. E a existência humana e a ideia, né? Na verdade, pensando na ideia como exclusivamente humano, porque nós não conhecemos outras espécies que tenham essa capacidade, né? Pode ser que as outras espécies tenham, sim, a capacidade, a gente não sabe, ou seja, do processo de transmissão cultural, ou que tenha outras espécies localizadas em outros planetas que tenha isso. Então, sem nós,
a nossa forma de transmitir o conhecimento e aquilo que nós chamamos de ideia, que é uma construção nossa, é humano. A realidade, não. A realidade existe antes, existe depois, e existe em lugares não humanos. Júpiter continua aí, independente dos nossos desejos ou não. Né? As contradições, né, do idealismo, né, e materialismo. A principal dela, né, eu vou dar um exemplo agora, né, claro, de como a gente poderia estar vendo a atual realidade das universidades federais do Brasil. Nós podemos dizer duas coisas, né? Posso chegar e dizer assim, olha, hoje as universidades federais estão em greve, a greve está muito forte, e nós vamos fazer pressão, e o governo vai ceder, e nos dar um aumento em 2024. Isso é puro idealismo. Agora, se eu digo, olha, eu tenho 50 e tantas universidades em greve, cada universidade dessa, o tempo de greve, né, os setores que estão em greve são o setor A, B, C, está paralisado tanto por cento da graduação, tanto por cento da pós-graduação, tanto por cento da administração, tanto por cento da extensão, né? E as consequências sociais disso é essa, essa e essa. E isso está tendo consequências no governo. Então, eu tenho uma realidade. E isso gera mudança. Então, não é o meu desejo. Eu posso ter um desejo de que eu tenha, que eu queira o meu movimento docente altamente forte. O meu desejo não vai fazer exclusivo. Eu tenho que ter a realidade concreta, objetiva. E entender as contradições. Então, é isso que eu gosto de convidar os meus alunos, eu convido a todos aqui, é sempre pensar, bem, eu estou estudando isso, o que tem de contradição por isso? Às vezes é mais claro, às vezes não é tão claro, né? Às vezes isso é fundamental, às vezes não é fundamental, né? Isso depende do meu evento, do meu fenômeno, daquilo que eu estou estudando, né? Joacil, você foi o primeiro a levantar a mão, pós Raul. É feita em humanos e em animais, né? Em humanos, a gente usa esse aparelhinho aqui, tá? Esse aqui é uma versão mais antiga, então é uma versão mais nova, que a gente chama actímetro. Então, aqui eu tenho um acelerômetro, né? Eu tenho os três eixos, Y, Z. Isso é colocado no pulso, né, não dominante do sujeito. Então, todas as vezes que eu mexo, né, ele vai gerar, né, uma corrente elétrica nos três eixos diferentes, isso vai ser guardado, e existe já foi desenvolvido no início dos anos 90, um algoritmo que ele vai inferir, né, e vai dar o tipo de atividade, inclusive infere se o indivíduo estava dormindo ou acordado. Ele consegue perceber, se eu tirar do braço, eu consigo identificar. Ele também tem um sensor aqui para luz, para ver se ele detecta a luz azul, o vermelho, né, o infravermelho, etc., a luz branca. Ele detecta também a temperatura do meio externo e a temperatura do punho. Então, isso a gente usa para seres humanos, para a gente fazer registro. Para, né, animais, a gente usa outros sistemas. Os sistemas que a gente usa aqui em Natal, né, e que a gente, inclusive, né, desenvolveu aqui em Natal mesmo, são sensores de infravermelho, né, que são ativados pela mudança da posição do corpo quente do animal, né, que pode ser um rato, pode ser um sagui, né, pode ser qualquer animal que esteja num ambiente fechado, né, e isso a gente acaba fazendo a interpretação, está ativo ou está em repouso, e aí, né, para cada espécie, a gente tem que fazer um estudo detalhado para, inclusive, fazer a inferência se aquele momento de inatividade é sono ou não, é só puramente, né, repouso.
Bem, então eu vou lhe dizer algumas questões, né? Primeiro, entender a realidade ou qualquer fenômeno, né? Que aqueles fenômenos eles não são, né, estáticos. Existe sempre uma dinâmica. Então, tudo está em transformação. Né? Então, a primeira coisa é isso. Diferente de um idealista, né, que seria a oposição, né, que as coisas são inerciais. As coisas só se movem se eu aplicar uma força externa. O que eu estou dizendo, o que eu já imagino, não, tudo está se movendo. Depende da minha lente de observação, eu vou ver o movimento ou não. Eu posso estar olhando aqui, né, vejo uma pedra, a pedra está estática? Bem, ela não está estática, ela tem uma temperatura. Qual a temperatura que ela tem? Por que ela tem a temperatura? Porque eu tenho vibração dos átomos. Se eu baixar mais, né, e vou ver cada átomo daquele, eu vou ter o quê? Um espaço de circulação de elétrons. E para minha vida, aquelas interferências possam ser pequenas ou maiores. Ou eu posso fazer mudanças disso. Então, quando a gente fala da física quântica, eu estou admitindo fenômenos microscópicos no nível subatômicos, né, que inclusive tem esse tipo de comportamento. Né? Então, se eu for, por exemplo, construir uma bicicleta geral, eu digo, olha, eu vou construir uma bicicleta usando só as leis da física de Newton, usando só a física, só uma concepção da lógica. Posso. Mas, para construir uma bicicleta mais moderna, eu vou ter que fazê-la de fibra de carbono, para ela ser muito leve e muito resistente. E, para fazer uma fibra de carbono, eu preciso da física quântica. Aí eu preciso aceitar que os fenômenos têm, né, dinâmicos, né, todos os fenômenos, a primeira coisa para ser um dialético, né, e que essa dinâmica ela tem, inclusive, propriedades contraditórias, e essas propriedades contraditórias são os reais motores. Se eu compreendo, em parte, essas propriedades contraditórias, eu vou compreender a dinâmica desse processo. E eu vou aceitar que todo fenômeno, então, por causa disso, e por eles estarem interconectados entre si, eles têm uma história. Né? Então, todos os processos, eu tenho que olhar aqui a história dele. Agora, é claro que tem processos com histórias diferentes. Né? Histórias curtas ou histórias longas. Né? Mas eu não posso simplesmente aceitar que as coisas surgem por acaso. Né? No sentido assim, surgiu do nada. Né? Geração espontânea. Né? Melhor expressão seria essa. Não, eu tenho que ter, né, o processo evolutivo de estar ali presente. Então, um pouco seria isso. Né? E, é claro, não é uma questão simples, porque aí a gente tem algumas expressões, algumas concepções filosóficas por trás que a gente precisa, né, compreender. Né? Então, isso é importante. E aí, a minha grande sugestão é leitura, né? Leitura, o debate, o diálogo. A dialética permite muito isso. Né? A dialética, ela obrigatoriamente, é o fenômeno de você estar bem lá de Platão, né, de começar, né, o diálogo, né, de Platão, né, é o princípio da dialética, né, inclusive para permitir o contraditório. Antonieta, por favor, fique à vontade. Olá, professor João, muito obrigada pelas considerações. Eu fiquei aqui achando bastante interessante, né, com relação a sua colocação sobre o negacionismo, o avanço da direita, da extrema-direita, né, no mundo e das suas teorias, né? E aí eu fiquei pensando assim, se essa corrente negacionista, né, de repente a gente poderia pensar num pensamento mais rígido, mas também se não seriam pessoas mais limitadas em termos de pensamento, né? Mas com maior dificuldade até mesmo nessa compreensão, né, do mundo e das constantes mudanças, né?
E aí fiquei pensando também com relação a se isso não seria também essa... Porque nós já tivemos no passado esses avanços e as coisas, elas meio que vão e vêm, e vão e vêm. Se a gente olhar do formato mais macro, né, fica até parecendo aquele gráfico ali do GH, né, que sobe e desce, sobe e desce. Enfim, eu pensei um pouquinho por aí, né, se eu pudesse comentar por que desse avanço, né, se seria por aí, né, esse pensamento. Tá, Antonieta, primeiro eu queria lhe dizer o seguinte: negacionismo, né, ele não é simplesmente das pessoas simples ou das pessoas com dificuldades intelectuais ou das pessoas sem formação. Você sabe que tem um membro da Academia Brasileira de Ciência que é um dos principais negacionistas da teoria da evolução do Brasil? Ele é membro da Academia Brasileira de Ciência, ele é pesquisador um lato CNPq, professor da Unicamp, professor de Química da Unicamp. Ele é o principal defensor, né, de um movimento no Brasil contra a evolução, contra o ensino de evolução. Então, não é a pessoa simples, né, que está com dificuldade de entendimento. Existe um propósito do negacionismo. É claro que quando você fala, né, do negacionismo no sentido amplo, não, claro que sim, existe muita gente do mesmo jeito que não entende o processo. E daí é por isso que eu acho que há um dos problemas que facilita o avanço do negacionismo é que nós estamos escondidos nos nossos armários. Por isso que eu gostei da expressão do Mena, quando ele disse: obrigado, John, por você estar saindo do armário. Por isso que eu aceitei a provocação do professor Raul, para estar aqui conversando com vocês. Porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa estar discutindo que, olha, é assim que a ciência se constrói, tem todos os seus dificuldades, os seus problemas, porque a ciência no Brasil, o problema também não é só falta de recurso. É uma falta da descolonização da ciência. A gente pensar que o fazer ciência aqui no Nordeste não pode ser gerido por uma norma europeia. Tem que ser gerido pelas nossas necessidades, pelos nossos desejos. É que eu acho que isso é importante. Tem questões, né, universais que a gente precisa construir em conjunto, em colaboração. Eu acho que isso é importante. Então, eu vejo que a gente precisa superar e conquistar a sociedade, né, para que a gente não tenha, né, o avanço do negacionismo. Não é só a conquista política, é inclusive a política do fazer ciência. Existem formas diversas. Eu vou citar dois autores que eu gosto muito, né? Um já faleceu, um está vivo, né? Um é radical, um outro não foi tão radical, que é o Richard Dawkins, que é um grande biólogo inglês, né? No qual, né, ele é um grande defensor da ciência, mas a defesa que ele faz pela ciência tem um aspecto que dificulta a introdução dele no mundo ocidental e no mundo, inclusive, oriental, por causa da sua postura antirreligiosa. Embora eu considere válidos os argumentos dele, mas não é desta forma que eu acho que a gente vai conquistar, né, a sociedade, a população, né, para, né, a ciência. Por outro lado, tem um outro, né, que já faleceu, que é o Carl Sagan. Eu gosto muito dos textos dele de divulgação científica, porque o Carl Sagan ele faz uma discussão científica, ele faz uma oposição, ele mostra a oposição do fenômeno e da explicação científica em relação à explicação religiosa e espiritualista, mas ele não faz um ataque ao sujeito que é religioso, né? Diferente do Dawkins, né? Então, eu tenho vários colegas que são muitos religiosos, quando eles pedem algum livro, eu digo,
leia esse texto, leia esse livro, né, do Carl Sagan, né, como, né, um mundo, né, atentado pelos demônios. Então, o Carl Sagan faz uma crítica, ele faz uma defesa do fenômeno científico, da explicação científica, da ciência, né, inclusive contrapondo com a religião, mas ele não faz um ataque ao sujeito que é religioso, que eu acho que é uma forma, né, de você, né, colocar a sua posição, né, de uma forma de vencer o negacionismo, né? Então, eu acho que isso, né, desta forma, Antonieta, a gente consegue, né, fazer com que a onda científica que esteja lá embaixo, né, suba, né, passe a ter aqueles pulsos, né, do GH noturno, ou seja, que a gente passe por uma noite noturna da ciência, né, com muita ciência e menos negacionismo, né? E Cedalva, Olá, Excelente, professor. professor. Dignice. Olá, professor, boa tarde. Primeiramente, gratidão pela aula, belíssima. Eu gostaria de saber, na sua opinião, a ciência globalizada, ela está desacreditada? E se está, seria uma estratégia política? Olha, se a ciência globalizada está desacreditada, se eu entendi o seu questionamento, eu diria que não. Nunca para a ciência foi tão importante estar globalizada, e a primeira globalização da ciência é a globalização do conhecimento. Eu e o Raul somos de uma época que, para a gente ter acesso a alguns artigos, algumas informações, foi difícil, demorava. Hoje, né, é online. Eu já tive um privilégio, né, de quando eu fiz a minha pós-graduação, eu fui fazer uma disciplina de farmacologia comportamental, do qual eu estava, né, interagindo na época era a PitNet, com um dos pesquisadores que criou, né, o conceito de desamparo aprendido, por exemplo, né? Hoje, né, a gente interage no dia a dia. Hoje eu faço uma interação direta com colegas chineses, com colegas australianos. Isso é a globalização da ciência neste aspecto. Então, quando eu falo da globalização do conhecimento, isso foi fundamental, né? Porque aí, né, foi um grande ganho. Daí surgiu, é claro, desde o processo de ciência aberta, do qual, por exemplo, agora, olha, eu preciso, né, apresentar, está aberto mesmo, ou seja, todo mundo tem acesso às informações. O mais interessante é perto, por exemplo, os dados. Claro que aí tem uma grande contradição. Porque o conhecimento é diferente de informação, né? Porque o conhecimento se difere da informação. A informação é uma coisa bem genérica, mas o conhecimento não, é pesquisa, é estudado, tem um emprego da pessoa ali, né? Diariamente naquilo, ou seja, o amor que ele emprega naquilo, tudo é conhecimento, né? Sim. E não a informação. Isso. Quando me dizem que hoje eu tenho um excesso de informação, tem uma foto que eu fiz uma vez, quando eu visitei uma biblioteca, uma livraria, uma biblioteca de um dos campos lá da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Que é assim, são alguns andares, é aberto, né, de livros. Ninguém, nenhum ser humano seria capaz de ler todo o material que ali estava escrito. Então, já há 500 anos atrás, a gente tinha um volume exagerado de informação. E nenhum indivíduo isolado dominava tudo daquela informação. Nem hoje, né? Agora, o que hoje é que nós temos são ferramentas fundamentais, e aí é que eu acho, né, eu defendo isso, né, na formação dos jovens cientistas, principalmente os jovens cientistas brasileiros, né, é ter,
o domínio do que é fazer ciência e o domínio Sim. de análise. Porque uma coisa, né, se eu tenho o domínio de análise, simplesmente eu não vou reproduzir o que eu estou lendo, é o que eu digo para os meus alunos nos seminários aqui no laboratório. Eu digo, olha, qual é a crítica que você faz a esse trabalho? Por que que esse trabalho, que é de um tema central, daquilo que eu publiquei 2, 3 artigos, que são artigos clássicos, que eu considero clássicos, por que ele não me cita? Existe, né, um motivo para isso, pode ser um motivo do meu trabalho realmente não ter qualidade, pode ser um motivo simplesmente por uma postura colonialista do autor, ou simplesmente porque o autor, né, está publicando, é um autor que não tem uma qualificação especial na área, e está publicando na revista porque ele pagou, né, Sim. 3.000 francos suíços, né, que dá quase 18.000 reais. E aí é um autor alemão, francês, um americano, de qualquer geração que tem. Mas aí é que o que eu acho que a construção, se nós fizermos a construção do nosso estudante de pós-graduação, que vai se tornar um pesquisador e vai se tornar crítico, aí a globalização não vai ser da informação para ele, vai ser Sim. a globalização do conhecimento. Se eu não fizer ele ter uma formação crítica, aí eu vou cair exatamente nisso. O que está globalizado para ele vai ser só a informação, mas não o conhecimento. É uma das coisas que eu insisto. Aprenda, né, com meus alunos, já que eu trabalho muito com os métodos, né, estatísticos, né, faço experimento empírico, então eu preciso fazer estatística inferencial. Olha, vamos fazer utilizando, né, programas abertos. Vamos usar o R, vamos usar Python, vamos aprender a fazer rotina, porque eu vou fazer o quê? Vou ser independente. E eu vou saber exatamente a construir os passos e vou a construir a lógica daquela análise. E aí eu vou Qual o dizer, propósito, né, professor? exato, porque aí eu tenho que estabelecer aquela minha metodologia, aquela minha análise acoplada e adequada aos meus objetivos. Perfeito. Aí ele vai dominar o conhecimento. É fácil? Não. Mas é a forma da gente se descolonizar. Eu acho que é nos Alguém instrumentalizando. mais quer fazer alguma pergunta? Estou vendo um. Eu caí. Não, caiu não, estamos lhe ouvindo. Você está me ouvindo, mas eu não estou me vendo. Ah, agora estou. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Parece que não. Mas, então, veja só, uma das coisas importantes, sabe, que eu acho que só a lógica, a dialética, né, pode dar as respostas que não são, digamos assim, que elas admitem com a própria, os sistemas quânticos, uma resposta sim, não, ao mesmo tempo, sim, não, sabe? Então, aquela pergunta que eu fiz inicialmente, né, se eu sou a mesma pessoa que fui quando nasci, é uma resposta desse tipo, é uma resposta dialética. Eu sou aquilo que eu fui, que eu nasci, mas ao mesmo tempo eu não sou, porque já sou uma outra pessoa diferente. É como, por exemplo, a Nádia explicando a presença ou não do elétron naquele ponto. Ele está e não está ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que a lógica dialética ela pode ter uma resposta, mas que a lógica formal não. A lógica formal ela é ou uma coisa ou outra, né? Bom, ainda
E aí uma coisa que eu concordo inteiramente, a matéria é movimento. Né? A matéria é movimento, não pode existir matéria sem movimento. E aí é que está a contradição, acho que uma das contradições principais assim, sobre a ideia e a matéria como origem do idealismo e o materialismo é essa diferença. Né? Por exemplo, a ideia surge como uma evolução da matéria. Né? E isso significa uma visão histórica e uma visão de movimento da matéria. Eu inclusive, acho que a evolução é contínua, não sei nem para onde ela vai parar, mas um dia vamos talvez chegar a alguma forma muito mais complexa, muito mais evoluída do que o que hoje a gente considera como uma das coisas mais evoluídas. Quer dizer, esse é um ponto de vista. Por exemplo, uma pergunta que todo mundo vai, quando isso acabar, e tudo vai ser, se você acredita em Deus, Deus existe ou não? Né? É uma pergunta que surge, sabe? Quando vem um materialista, ou a mim mesmo, meus filhos também me perguntam, né? É uma polêmica que eu acho interessante, sabe? Eu poderia responder que Deus existe na medida que o homem existe. No dia que o homem deixar de existir, não sei se ele vai existir ainda. Então, é muito difícil de dizer isso aqui a determinados tipos de plateia, sabe? Né? Mas isso significa o seguinte, e aí é uma consequência da matéria a ideia, né? Então é claro que existe uma coisa que tem uma influência enorme no mundo, sabe? Agora, existe na medida em que a matéria, o homem, existe, né? Uma vez, eu tenho um filho que hoje em dia ele já mudou, fazendo parte da tendência da matéria, que é sempre se movimentar e mudar, ele mudou também. Mas uma vez eu me lembro, ele era muito. Ele começou. Hoje ele está fazendo medicina e psiquiatria, mas ele começou com. Ele ainda é um professor das ciências da informática e é um matemático muito bom. Tem um pensamento que um matemático pode ter, sabe? Então, uma vez ele chegou para mim, eu com as minhas ideias humanistas e tal, aí eu falando que o homem era capaz de vencer as suas dificuldades, as suas limitações e tal, aí, falando sobre ecologia e tal, essa coisa. Aí ele disse para mim, papai, se algum dia a humanidade, certo, se acabasse, toda a ecologia voltaria ao normal, tudo seria, sabe, perfeito, as coisas seriam, as relações seriam as relações normais da natureza e tal. Aí, como responder a uma argumentação dessa, né? Onde a gente vê o resultado? Mas Raul, Diz. Raul, aí tem um olhar realista, porque é como se o ser humano tivesse sido colocado no planeta e se antes não tivesse ocorrido transformações. Como se fosse imaginar que, né, a extinção dos dinossauros, né, tivesse sido ou uma interferência humana ou algo, né, olhar que, claro, nós somos responsáveis por fenômenos globais que ocorrem hoje no planeta, nós, como o aquecimento global, do qual, por exemplo, a gente tem claramente uma demonstração, a evidência dos últimos, desde os anos 50, que você tem um crescimento absurdo da temperatura da atmosfera, da Terra, dos oceanos, né, após a industrialização. Isso é claro, isso é uma evidência
que, então, é um efeito humano direto. Mas não garante que, na hora que a gente fala da ecologia ou do equilíbrio, nós estamos perturbando o equilíbrio. Mas se nós sairmos do planeta, esse planeta ele vai continuar na dinâmica dele. Não, é isso que ele colocava, entendeu? E vai acontecer. Não é a saída nossa, né, que um dia vai salvar a Terra, né, por exemplo, da explosão solar. Isso Não é a saída nossa que vai, por exemplo, garantir, né, o inesgotável do próprio planeta. Porque nosso planeta ele tem, né, ele vai na entropia. Isso. Ele vai ter um limite, queiramos. Agora, a questão é, o que nós estamos fazendo, inclusive, agora, né, não é nem fazendo com que o planeta desapareça, ou a vida desapareça, somos nós que vamos os primeiros, porque nós somos os mais frágeis, porque somos os mais complexos, somos o mais dependente do planeta. Então, provavelmente nós vamos perder coisas, né, porque por culpa nossa. Bom, eu não vou continuar, porque isso foi bom, porque levantou uma mãozinha ali. O Nilson quer fazer uma pergunta para você. O Nilson. Em primeiro lugar, desculpe mudar o assunto, que o assunto estava tão bom aí, né? E eu vou mudar esse assunto da nossa sobrevivência na Terra, né? Nossa extinção, futura extinção. Professor. Eu não disse isso. Não, o comentário, né, do professor John é que hoje em dia, né, nós estamos chegando a não cuidar do planeta, né? Então, não cuidando do planeta, nós podemos ser extintos primeiro e o planeta continuar, né? Mas eu queria entrar na discussão da tese, antítese, né? Como é tese? Síntese. E síntese. Diante desse cenário político, né, que a gente vive de dois polos, né, em que nós temos uma tese e essa antítese ela é contrária, ela nega essa tese. Quando nós vamos para a síntese, nós vamos ver que, embora a história venha revelar quem estava certo, essa antítese não vai concordar, né? Eu falo isso no sentido do negacionismo às vacinas, né? Então, tinha-se uma tese mundial de que era necessário a criação de vacinas e tomar as vacinas e fazer toda, né, usar máscara, todas as questões necessárias para a sobrevivência. Mas os negacionistas defendiam que não, que devia se continuar o dia a dia sem usar máscaras e todo mundo ir trabalhar e que a vacina não ia servir para nada, né? E hoje nós vemos que a história, o movimento da história mostra que essa tese estava certa. Só que como há esse polo, esses dois polos, essa polarização de ideologias, essa antítese ainda continua negando esse acontecimento histórico. Então, como é que o senhor vê essa discussão, né? Nilson, essa sua pergunta, ela é uma pergunta que eu diria que vale, né, 100 bilhões de neurônios, né? Não 100 bilhões de dólares, né? Falando 100 bilhões de neurônios, porque ela é uma pergunta que a gente está se fazendo, né? Que no século XIX, quando Marx, né, escreve, né, o Capital e vai falar das possibilidades histórica humana, estava muito claro que a gente estava, né, consolidando, né, um modelo de capitalismo muito claro que gerava uma contradição muito precisa entre trabalhadores e capitalistas. Isso era muito claro, ou seja, quem estava na fábrica, né, e capitalista. Essas duas classes, elas eram muito bem definidas. Já no início do século XX, né, quando o Lenin vai falar do imperialismo, ele vai dizer, olha,
tem coisas a mais do que isso, porque agora eu tenho um capital financeiro. Hoje, já é muito mais complexo. Ou seja, a sociedade ela já não se divide de uma forma tão clara em oposição, porque o que a gente fala de oposição hoje em dois blocos, mas esses blocos também têm muitas contradições internas entre si. Isso faz parte hoje da condição, né, da nossa realidade. Então, quando a gente fala a extrema, né, direita no mundo, né, ela é complexa, ela tem inclusive as suas contradições internas, os seus antagonismos. A extrema esquerda, do mesmo jeito, tem contradições externas por causa dos próprios processos históricos e hoje, né, das condições das relações sociais que nós temos, né? Então, essa é uma coisa que a gente não sabe direito como superar isso, né? Essa é uma questão que alguns autores da área de ciências sociais, né, que pensam, avaliaram, e tem alguns autores fazendo essa proposição, me desculpe, eu não tenho agora de cabeça, né, o nome desses autores, que eles falam o seguinte: olha, a gente vivia numa coisa feudal, aí do feudalismo nós fomos para o capitalismo. O que é que foi? O que era o feudalismo? Eu tinha, né, pessoas que dominavam, né, determinados, que tinham os escravos, que eram os donos das terras, eram os donos de tudo, era o feudo. Por quê? É que ele ganhava aquilo, né, ou de herança, ou das igrejas, né, no mundo ocidental, no mundo, né, europeu, eram as igrejas, como aqui, por exemplo, no Brasil, o exemplo mais claro, as capitanias hereditárias, né? Então, isso era o feudalismo, mas isso foi destruído, né, e superado pelo capitalismo, né, no sentido em que eu criei, né, todo um sistema industrial, tal. Alguns autores acham que, com o desenvolvimento da tecnologia, em especial com o domínio das grandes, né, que a gente chama Big Tech, talvez, né, eles estão propondo que talvez as Big Techs sejam no futuro, em breve, um futuro a médio prazo, inclusive, né, como um sistema feudal. Nós vamos ter um novo, nós vamos regredir e passar para uma nova fase, né, do feudalismo das Big Tech, né? E eles têm algumas proposições, são puramente, né, especulações teóricas, mostrando que talvez o mundo vá para isso, o que vai ser ruim, o que significa que vai ter poucas pessoas, né, dominando o conhecimento, os meios de produção, os recursos, e a maioria da população, né, cada vez mais numa situação, né, é, quase, né, de escravo. Teoricamente, quando a gente vai ver o processo da desigualdade humana, ela tem crescido, né? Aquele economista francês, né, que escreveu o Capital, né, recentemente, né, alguns anos atrás, ele diz que essa questão, né, ele faz estudos, né, sobre a questão da desigualdade, ele cria uma fundação, esses dados, inclusive, estão disponíveis, né, do mundo inteiro, e ele vai dizer assim, olha, a desigualdade tem aumentado, só tem um jeito de acabar a desigualdade, que seria, né, fazer taxação dos grandes ricos. E 5 anos depois, ele publica um novo livro, né, que é o Capital e o Socialismo Humanitário, e ele vai dizer, olha, essa questão de taxar os grandes ricos vai ser impossível, não tem como, só tem um jeito, a gente mudar o sistema. Agora, a questão é força política e organização de mudança do sistema. Uma coisa, né, que eu acredito, né, que eu acho que talvez isso seja possível, né, é com a questão da globalização do conhecimento, não só da informação, mas do conhecimento, pode ser que esse processo, né, ele se reduza. A polaridade hoje existe, né, mas essa polaridade ela não se sustenta por muito tempo, né, principalmente porque o setor da extrema-direita tem um problema que é com o próprio problema do desenvolvimento, né, do capital. Porque negar a ciência significa negar o desenvolvimento.
em parte. Né? Então, isso pode ser que essa contradição interna da extrema-direita seja uma das questões que facilite, né, a diminuição dessa polaridade e uma possível reconstrução, né, de uma sociedade mais justa, mais democrática, né, entre, né, todos os povos. A gente já conquistou muito. Eu gosto sempre de dizer que, quando eu olho a minha vida, de quando eu era adolescente até agora, cada ano eu acho que o mundo está melhor. Eu sou muito otimista nesse aspecto. Principalmente porque eu vivi a minha adolescência na ditadura, né? Hoje não, né? Hoje eu vivo, né, uma outra realidade, né? Então, eu sou otimista. Eu não tenho uma explicação, não tenho ainda, nem tenho força política para fazer as mudanças que eu desejaria, mas eu acredito ainda no ser humano. Embora, né, esteja muito preocupado, né, com a questão do aquecimento global, né, com as enchentes do Rio Grande do Sul, com todas as coisas que estão acontecendo, mas, por outro lado, eu estou vendo, né, milhares de pessoas andando de bicicleta, milhares de gestores públicos fazendo mudanças, né, na estrutura, né, políticas, né, em termos de mobilidade, né, no sentido, né, de que as coisas podem, sim, né, ir para um lado, né, que o ser humano vai ser salvo, não vai ser extinto, pelo menos para os próximos, né, 1000 anos, que eu espero. Né? Eu sou otimista, né? Não tenho a solução para isso, mas eu prefiro esperar que vai dar certo, né? A humanidade tem jeito, né? Eu sempre penso desse jeito. Que bom, professor. Obrigado. Alguém mais? Alguma pergunta mais? Não? Johnny, eu queria agradecer muito a você, a sua presença aqui. Né? Esse ano a gente teve o privilégio de ter você 2 vezes. Vamos para o próximo ano, vamos lá. Já esteja pensando no próximo ano, a gente vai combinar uma nova temática, alguma coisa para que você continue sempre aqui com a gente, trazendo aquela mosquinha da curiosidade, né? Inclusive, inclusive, eu queria discutir com você também você tinha dito na última do Mena, né? Vi. Aí eu fiquei imaginando se você também não teria outras pessoas que fossem importantes nesse tema que envolve epistemologia, sabe? Bom, e aí a gente poderia combinar, conversar e tal, e também, talvez trazer outras pessoas aqui também para a gente abrir esse debate. A disciplina, como você está vendo, ela é híbrida, né? Ela permite tanto você ter encontros presenciais, como ter encontros por internet e tal, o que me permite trazer pessoas de outros locais. E para você, para corroborar o que você disse, a gente avançou um bocado, viu? Avançamos muito. Então, é sempre bom ter verificar na história a lógica do otimismo, né? A lógica do realismo, né? A humanidade, apesar de tudo que se fala, ela evoluiu, né? Ela evoluiu bastante e provavelmente, se tudo continuar como está, a gente vai evoluir, porque inclusive a ciência evoluiu e a gente passa a ter pelo menos o potencial da solução de muitos problemas que no passado a gente achava impossível de resolver, né? Ô, Raul, Então, oi. como diz o poeta Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Aliás, para mim é o poeta máximo, viu? É o que eu mais gosto. Mas eu queria agradecer a você e deixar para você as palavras finais para a gente
terminar com chave de ouro essa apresentação de hoje. Olha, eu só queria agradecer não só, né, pelo esse contato, mas pelas próprias provocações sua, dos colegas que estão aqui, que eu acho que é essa dialética real. Isso aqui, né, é exatamente a dialética na prática, né? É o diálogo, é a construção, né? Quanto que eu aprendi, né, desde a preparação da aula, como está aqui, das perguntas, das ideias que estão surgindo, né, e o quanto que essa aula vai fazer eu pensar, eu refletir sobre muitas coisas, né, que eu acho que isso é importante. Não, jamais eu vou ter um crescimento intelectual, ninguém tem, isolado, né? Essa interação, essa interconexão que a gente está fazendo agora, é que está fazendo, né, eu crescer intelectualmente como um pesquisador, como humanista, como ser humano, como ciclista, né? E mais otimista ainda, né? Eu acho que isso é importante. Obrigado, pessoal, e vamos, próximo ano, quem sabe, a gente está de novo em contato. Muito obrigado a você e ao pessoal de fora. Eu estou vendo aqui Leon Castro. Muito obrigado pela sua presença, Leon. Leon é também um marxista, viu? Aí ele disse que quando ele viu o título da palestra, eu pensei logo nele e ele veio aqui para te ouvir. Um abraço grande para todo mundo e vamos à próxima. Um abraço grande, João. Um abraço ao pessoal do Rio Grande do Norte. Então.